A paz do Senhor Jesus, meu querido irmão, minha querida irmã, eu sou o Diácono Adolfo Firmino e esse é o canal Porta Estreita, um canal criado para levar ao conhecimento a palavra de Deus através da leitura da Bíblia Sagrada. Querido irmão, irmã, convido a estar acompanhando através desse canal a leitura da Bíblia Sagrada. Faremos a leitura desde o livro dos Gênesis até o livro do Apocalipse, sendo feita a leitura diária de 5 capítulos da palavra de Deus, com o propósito de adquirir o hábito da leitura diária da palavra. Se não for inscrito nesse canal, inscreva-se, curta, comente e compartilhe, para que mais pessoas sejam alcançadas. Faremos a leitura do livro de Neemias, do capítulo 11 ao capítulo 13, porque o capítulo 13 é o último capítulo do livro de Neemias. Vamos orar? Deus eterno e Pai Todo-Poderoso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu oro. Abençoa, Senhor, cada irmão e irmã que entrou nesse canal para acompanhar a leitura da Bíblia Sagrada. Obra do Senhor, com o sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo, e livra-nos de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Livro de Neemias, capítulo 11. O repovoamento das cidades. E os príncipes do povo habitaram em Jerusalém, porém o restante do povo lançou sorte para tirar um de 10, que habitassem na santa cidade de Jerusalém e as 9 partes nas outras cidades. E o povo bendisse a todos os homens que voluntariamente se ofereciam para habitar em Jerusalém. Estes são os chefes das províncias que habitaram em Jerusalém. Porém, nas cidades de Judá habitou cada um na sua possessão, nas suas cidades, a saber, Israel, os sacerdotes, os levitas, os netineus e os filhos dos servos de Salomão. Habitaram, pois, em Jerusalém alguns dos filhos de Judá e dos filhos de Benjamim. Do filho de Judá, Ataías, filho de Uzias, filho de Zacarias, filho de Amarias, filho de Cefatias, filho de Malaléu, dos filhos de Pérez, e Mazéias, filho de Baruque, filho de Cosrosé, filho de Razaías, filho de Adaías, filho de Joiaribe, filho de Zacarias, filho do Silonita. Todos os filhos de Pérez que habitaram em Jerusalém foram 468 homens valentes. Estes são os filhos de Benjamim: Salu, filho de Mesulão, filho de Joed, filho de Pedaías, filho de Colaías, filho de Mazéias, filho de Itiel, filho de Jesaías, e depois dele Gabai e Salai, ao todo 928. E Joel, filho de Zicre, superintendente entre eles, sendo Judá, filho de Senuia, o segundo sobre a cidade. Do sacerdote, Jedaías, filho de Joiaribe, Jaquim, Seraías, filho de Ilquias, filho de Mesulão, filho de Zadok, filho de Meraiote, filho de Aitube, maioral da casa de Deus. E seus irmãos que faziam a obra da casa, 822. E Adaías, filho de Jorão, filho de Pelalias, filho de Anzi, filho de Zacarias, filho de Pazur, filho de Malquias. E seus irmãos, cabeça dos pais, 242. E Amazias, filho de Azarel, filho de Azai, filho de Mesilemote, filho de Imer, e os irmãos deles, homens valentes, 128, sendo o superintendente sobre eles Zabdiel, filho de Gedolim. E dos levitas, Semaías, filho de Hassub, filho de Asricão, filho de Azabias, filho de Buni. Sabetai e Josabade, dos cabeças dos levitas, presidiam sobre a obra de fora da casa de Deus. E Matanias, filho de Mica, filho de Zabde, filho de Asaf, o chefe que iniciava as ações de graças na oração. E Baquebuquias, o segundo de seus irmãos. Depois Abda, filho de Samua, filho de Galau, filho de Geduntum. Todos os levitas da santa cidade foram 284. E os porteiros, Jacube, Talmon, com seus irmãos, os guardas das portas, 172. E o restante de Israel, dos sacerdotes e levitas, esteve em todas as cidades de Judá, cada um na sua herança. Os servidores habitaram em Ofel, sendo que Zia e Gispa presidiam sobre os netineus. E o superintendente dos levitas em Jerusalém foi Uzi, filho de Bani, filho de Razabias, filho de Matanias, filho de Mica, dos filhos de Asaf, os cantores, ao serviço da casa de Deus. Porque havia um mandato do rei acerca deles, a saber, uma certa porção para os cantores, cada qual no seu dia. E Petaías, filho de Mesesabel, dos filhos de Zerá, filho de Judá, estava à mão do rei, em todos os negócios do povo. E quanto às aldeias com as suas terras, alguns dos filhos de Judá habitaram em Kiriat Arba e nos lugares da sua jurisdição, em Dibon e nos lugares da sua jurisdição, em Jecabizel e nas suas aldeias, e em Jesua, Molada e Bet-Palete, e em Hazar-Sual, Berseba e nos lugares da sua jurisdição, e em Ziclag, Mecona e nos lugares da sua jurisdição, e em Enrimon, Jorá e Jarmute, em Zanua, Adulão e nas suas aldeias, em Laques e nas suas terras, em Azeca e nos lugares da sua jurisdição. Acamparam-se desde Berseba até ao vale de Rinom. E os filhos de Benjamim habitaram desde Geba, em Micmas, e Aia e Betel, nos lugares da sua jurisdição, e em Anatote, em Nob, em Ananias, em Razor, em Ramá, em Gitaim, em Hadid, em Zeboim, em Lebalate, em Lode e em Ono, no vale dos artífices. E alguns dos levitas habitaram nas divisões de Judá e de Benjamim. Capítulo 12. Os sacerdotes e levitas. Esses são os sacerdotes e levitas que subiram com Zorobabel, filho de Sealtiel, e com Jesua, Seraías, Jeremias, Esdras, Amarias, Maluque, Atos, Secanias, Reum, Meremote, Ido, Genetói
Eloi, Abias, Miamim, Madias, Bilga, Semaías, Joiaribe, Jedaías, Salu, Amoque e Uquias, Jedaías. Estes foram os chefes dos sacerdotes e de seus irmãos nos dias de Jesua. E foram os levitas, Jesua, Binui, Cadmiel, Serebias, Judá, Metanias. Este e seus irmãos presidiam aos louvores. E Baquebuquias e Uni, seus irmãos, estavam de frente deles nas guardas. E Jesua gerou a Joiaquim, Joiaquim gerou a Eliasibe, Eliasibe gerou a Joiada, e Joiada gerou a Jonatas, e Jonatas gerou a Jadua. E nos dias de Joiaquim foram sacerdotes cabeças de pais, de Seraías, Meraías, de Jeremias, Hananias, de Esdras, Mesulão, de Amarias, Joanã, de Maluque, Jonatas, de Sebania, José, de Harim, Adna, de Meraiote, Eucai, de Ido, Zacarias, de Gineton, Mesulão, de Abias, Zicre, de Miniamim e de Moadias, Piltai, de Bilga, Samua, de Semaías, Jonatas, e de Joiaribe, Matenai, de Jedaías, Uzi, de Salai, Calai, de Amoque, Heber, de Uquias, Asabias, de Jedaías, Netanel. Dos levitas foram nos dias de Eliasibe escritos como cabeças de pais, Joiada, Joanã, Jadua, como também os sacerdotes até ao reinado de Dario, o persa. Os filhos de Levi foram escritos como cabeças de pais no livro das crônicas até ao dia de Joanã, filho de Eliasibe. Foram, pois, os chefes dos levitas, Asabias, Serebias e Jesua, filho de Cadmiel, e seus irmãos estavam de frente deles para louvarem e darem graças, segundo o mandato de Davi, homem de Deus, guarda contra guarda. Atanias, Baquebuquias, Obadias, Mesulão, Talmon e Cube eram porteiros que faziam a guarda às tesourarias das portas. Estes foram nos dias de Joaquim, filho de Jesua, o filho de Josadaque, como também nos dias de Neemias, o governador, e do sacerdote Esdras, o escriba, a dedicação dos muros. E na dedicação dos muros de Jerusalém buscaram os levitas de todos os seus lugares para trazê-los, a fim de fazerem a dedicação com alegria, com louvores e com cantos, saltérios, alaúdes e com harpas. E assim ajuntaram os filhos dos cantores, tanto da campina, dos arredores de Jerusalém, como das aldeias de Netofa, como também da casa de Bilgal, dos campos de Gibeá e Asmavete, porque os cantores edificaram para si aldeias nos arredores de Jerusalém. E purificaram-se os sacerdotes e os levitas, também purificaram o povo, as portas e o muro. Então fiz subir os príncipes de Judá sobre o muro e ordenei 2 grandes coros em procissão, um à mão direita sobre o muro do lado da porta do monturo, e após ele ia Usaías e a metade dos príncipes de Judá, e Azarias, Esdras e Mesulão, Judá, Benjamim, Semaías e Jeremias, e os filhos dos sacerdotes com trombetas, Zacarias, filho de Jonatas, filho de Semaías, filho de Matanias, filho de Micaías, filho de Zacur, filho de Asaf, e os seus irmãos Semaías e Azarel, Milalai, Gilalai, Maai, Netanel, Judá e Hanani, com os instrumentos musicais de Davi, homem de Deus. Porém Esdras, o escriba, ia adiante deles. Indo assim para a porta da ponte, defronte deles subiram as escadas da cidade de Davi, onde começa a subida do muro, desde cima da casa de Davi até a porta das águas, do lado do oriente. E o segundo coro ia em frente, e eu após ele, porém a metade do povo ia sobre o muro, desde a torre dos fornos até a muralha larga, e desde a porta de Efraim passaram por cima da porta velha, da porta do peixe, pela torre de Hananel e a torre de Meá, até a porta do gado, onde pararam a porta da prisão. Então ambos os coros pararam na casa de Deus, como também eu e a metade dos magistrados comigo, e o sacerdote Eliaquim, Mazéias, Miniamim, Micaías, Elioenai, Zacarias e Hananias com trombetas, como também Mazéias, Semaías, Eleazar, Uzi, Joanã, Malquias, Elão e Ezer. Assim fazia-se ouvir os cantores, juntamente com Jesraías, o seu superintendente. E ofereceram no mesmo dia grandes sacrifícios e se alegraram, porque Deus os alegrara com grande alegria. Até as mulheres e os meninos se alegraram, de modo que a alegria de Jerusalém se ouviu até de longe. O ministério do templo. Também no mesmo dia se nomearam homens sobre as câmaras dos tesouros, das ofertas alçadas, das primícias, dos dízimos, para se juntarem nelas, dos campos das cidades, das partes da lei, para os sacerdotes e para os levitas, porque Judá estava alegre por causa dos sacerdotes e dos levitas que assistiam à lei, e haviam cumprido o serviço do seu Deus e o serviço da purificação, como também os cantores e porteiros, conforme ao mandato de Davi e de seu filho Salomão, porque já nos dias de Davi e Asaf, desde a antiguidade, havia um mestre dos cantores, dos cânticos de louvores e ações de graças a Deus. Por isso, todo Israel, já nos dias de Zorobabel e nos dias de Neemias, davam aos cantores e aos porteiros as porções de cada dia, santificavam as porções aos levitas, e os levitas as santificavam aos filhos de Arão. Capítulo 13. Diversas
reformas. Naquele dia leu-se no livro de Moisés aos ouvidos do povo, e achou-se escrito nele que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus, porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água. Antes, contra eles, assalariaram a Balaão para os amaldiçoar. Porém, nosso Deus converteu a maldição em bênção. Sucedeu, pois, que, ouvindo eles esta lei, apartaram-se de Israel toda a mistura. Ora, antes disso, Eliasibe, sacerdote, que presidia sobre a câmara da casa de nosso Deus, tinha-se aparentado com Tobias, e fizeram-lhe um depósito grande, onde dantes se depositavam as ofertas de manjares, o incenso, os utensílios, os dízimos do grão, do mosto e do azeite, que se ordenara para os levitas, cantores e porteiros, como também a oferta alçada para os sacerdotes. Mas durante tudo isso, não estava eu em Jerusalém, porque no ano 32 de Artaxerxes, rei de Babilônia, fui ter com o rei. Mas, após alguns dias, tornei a alcançar licença do rei. E voltando a Jerusalém, compreendi o mal que Eliasibe fizera para Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus. Isso muito me desagradou, de sorte que lancei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara. E ordenando eu, purificaram as câmaras e tornei a trazer para ali os utensílios da casa de Deus, com as ofertas de manjares e o incenso. Também entendi que os quinhões dos levitas não se lhes davam, de maneira que os levitas e os cantores que faziam uma obra tinham fugido, cada um para a sua terra. Então contendi com os magistrados e disse: por que se desamparou a casa de Deus? Porém eu os ajuntei e restarei no seu posto. Então todo Judá trouxe os dízimos do grão, do mosto e do azeite ao celeiro. E por tesoureiro pus sobre os celeiros a Selemias, o sacerdote, a Zadok, o escrivão, e a Pedaías, chefe dos levitas. Também com eles Hanã, filho de Zacur, o filho de Matanias, porque foram achados fiéis. Esse lhe encarregou a eles a distribuição para seus irmãos. Por isso, Deus meu, lembra-te de mim e não risques as beneficências que eu fiz à casa de meu Deus e às suas guardas. A reforma do sábado. Naqueles dias vi em Judá os que pisavam lagares ao sábado e traziam feixes, carregavam sobre os jumentos, como também vinho, uvas, figos e toda a casta de cargas que traziam a Jerusalém no dia de sábado. Então protestei contra eles no dia em que vendiam mantimentos. Também tiros habitavam dentro e traziam peixes e toda a mercadoria que no sábado vendiam aos filhos de Judá e em Jerusalém. E contendi com os nobres de Judá e lhes disse: que mal é este que fazeis, profanando o dia do sábado? Porventura, não fizeram vossos pais assim, e não trouxe o nosso Deus todo este mal sobre nós e sobre esta cidade? E vós ainda mais acrescentais o ardor da sua ira sobre Israel, profanando o sábado? Sucedeu, pois, que, dando já sombra nas portas de Jerusalém antes do sábado, ordenei que as portas fossem fechadas. Mandei que não as abrissem até passado o sábado, e pus às portas alguns dos meus moços, para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Então os negociantes e os vendedores de toda a mercadoria passaram a noite fora de Jerusalém, uma ou duas vezes. Protestei, pois, contra eles e lhes disse: por que passai a noite defronte do muro? Se outra vez o fizerdes, he de lançar mão de vós. Daquele tempo em diante não vieram no sábado. Também disse aos levitas que se purificassem e viessem guardar as portas para santificar o sábado. Nisso também, Deus meu, lembra-te de mim e perdoa-me, segundo a abundância da tua benignidade. O casamento com estrangeiros. Vi também naqueles dias judeus que tinham casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas, e seus filhos falavam meio asdodita e não podiam falar judaico, senão segundo a língua de cada povo. E contendi com eles, amaldiçoei e espanquei alguns deles, lhes arranquei os cabelos e os fiz jurar por Deus, dizendo: não dareis mais vossas filhas e seus filhos, e não tomareis mais suas filhas, nem para vossos filhos, nem para vós mesmos. Porventura não pecou nisso Salomão, rei de Israel, não havendo entre muitas nações rei semelhante a ele, sendo ele amado de Deus, e pondo Deus rei sobre todo Israel? E contudo as mulheres estrangeiras o fizeram pecar, e dar-vos-íamos nós ouvidos para fazermos todo este grande mal, prevaricando contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras. Também um dos filhos de Joiada, filho de Eliasibe, o sumo sacerdote, era genro de Sambalate, o Horonita, por isso o afugentei de mim. Lembra-te deles, Deus meu, pois contaminaram o sacerdócio, como também a aliança do sacerdócio e dos levitas. Assim os limpei de todo o estrangeiro, e designei os cargos dos sacerdotes e dos levitas, cada um na sua obra, como também para com as ofertas de lenha em tempos determinados e para as primícias. Lembra-te de mim, Deus meu, para bem. Amém, glória a Deus, aleluia. Vamos orar? Deus eterno, Pai todo-poderoso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu oro. Abençoa o Senhor, cada irmão e irmã que entrou nesse canal, para acompanhar a leitura da Bíblia Sagrada. Cobre no Senhor com o sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo, e livra-nos de todo mal, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, aleluia. Este
Este é o canal Porta Estreita, um canal criado para levar o conhecimento da Palavra de Deus através da leitura da Bíblia Sagrada. Obrigado a cada irmão e irmã que entrou nesse canal para acompanhar a leitura da Palavra. Deus os abençoe. Amém, glória a Deus, aleluia.